Então, bom dia, pessoal. Sou o Luiz Gustavo aqui do Extensão Natural. Hoje eu estou com a Bia e também com o Pedro Ribeiro. A gente vai conversar um pouco mais sobre música, sobre educação, sobre esse contexto que a gente está vivendo. Pedro, Bia, vocês querem se apresentar? Bom dia, pessoal. Eu sou a Bia, sou aqui do Extensão também, e vim acompanhar esse papo com o Pedro. Obrigado, gente, Bia e LG, pelo convite. Eu sou Pedro de Magalhães Ribeiro. Pedro Ribeiro é o meu nome artístico, né? Porque geralmente os artistas costumam levar o nome um pouco diferente para o público. Eu sou músico, flautista, cantor, compositor e também sou professor de música, desde que eu me conheço por gente. Me formei pela Escola Municipal de Música de São Paulo, cursei bacharelado em música antiga pela Unesp, infelizmente não concluí o curso, e passei por alguns projetos de diversas formações, desde canto coral até orquestra, quartetos, e então eu me formei principalmente por esse lado mais clássico da música. Mas a música popular sempre esteve muito presente no meu estudo, na minha prática musical também, e é isso que eu tenho me focado mais desde que a pandemia começou. Não, muito legal. Eu sou, pessoalmente, aqui um fã do Pedrão, né? A gente já se conhece aqui há alguns anos, admiro muito o seu trabalho, de verdade. Mas para a gente começar aqui, vou lançar a primeira pergunta, né? E a primeira pergunta é: o que é natureza para você? Né, e por que você acha importante retratar ela, né, como que isso é para você? Essa pergunta, né, meu? Cara, para mim a natureza seria a própria vida, né? Diferente daquilo que é artificial, né? Que vem justamente do artífice, do artifício, que são derivados da palavra arte, justamente, né? Ou seja, o artificial é aquilo que a atividade humana participa e transforma um pedaço da natureza, né? A natureza em si, ela acontece, digamos, espontaneamente, né? Por sinal, as plantinhas aqui de casa crescem muito melhor entre as rachaduras do chão do que aquelas que eu tento cultivar no vasinho. E eu acho que essa ideia da força, da espontaneidade, é algo que, por exemplo, tem uma frase no Jurassic Park, o personagem, como é que é o nome do personagem? Dr. Malcolm, quando os Velociraptors começam a se reproduzir e os cientistas ficam, não, mas tinha tudo sob controle. Aí aquele professor fala, pois é, mas a vida sempre dá um jeito. Então, para mim, a relação de vida e natureza está muito próxima, assim. Mas no meio biológico, né, não necessariamente tudo que é da natureza necessariamente é vivo, né? A gente precisa de moléculas de carbono, oxigênio, água, enfim, você sabe disso muito, muito melhor que eu, sem dúvida, né? Mas eu acho que talvez filosoficamente, existencialmente, vale a pena a gente refletir se isso é uma verdade absoluta, manja? Diferente do senso comum, né, que a gente costuma tratar, né, como o título daquele livro, né, Vida e Morte Severina, né? Geralmente a morte é o antônimo da vida, né, o oposto da vida. Eu não acho que seria o oposto, não. Acho que o antônimo da morte seria o nascimento. Me parece que a vida, ou a natureza, ela engendra em si o nascimento e a morte, manja? Inclusive um pensador contemporâneo muito, muito interessante, né, Yuval Harari, ele propõe uma possibilidade de futuro, né, uma hipótese, aonde o desenvolvimento da vida pode surgir a partir da matéria inorgânica, principalmente com o amadurecimento da inteligência artificial. Isso parece um pouco absurdo para a gente, mas é importante a gente começar a se questionar sobre isso, porque a nossa filosofia, não só ocidental, a filosofia humana nunca se questionou sobre isso, né? A gente já tem, afinal, uma robô, a robô Sofia, que ganhou cidadania na Arábia Saudita. Então, acho que é um questionamento importante da gente levar adiante. Bem interessante essas reflexões, né? Realmente você começa a pensar sobre o que é vida, né? Tem 1 milhão de possibilidades aí. E, bom, você comenta um pouquinho com a gente que você é professor também, né?
E dentro disso a gente queria saber se você enxerga essa sua arte, a sua música como educativa, se ela tem esse objetivo ou não, como que é isso? Legal, essa é uma das perguntas mais importantes que a música carrega na história da música, né? E hoje essa pergunta ainda é muito pertinente, né? Na verdade, é muito comum que músicos tornem-se professores, né? Muito comum mesmo. A gente costuma ter um olhar um pouco pejorativo quanto a isso, porque é uma tradição muito antiga, né? A relação de mestre e discípulo na música é uma tradição muito forte, quase que espontânea também. Mas a música em si, além da relação direta de educação da música, né? A música em si, no escutar e principalmente no praticar, é um processo muito educativo, porque a música trabalha, né, pesquisas da neurociência, pesquisas recentes têm amadurecido muito esse assunto, né, nos últimos 20, 30 anos principalmente, né. A música, quando ela é praticada, ela trabalha muitas áreas, provavelmente todas as áreas do cérebro, e muitas delas em simultâneo. Ou seja, uma atividade que pela formação que ela dá ao nosso cérebro, é muito incomum em outras atividades. Auxilia, inclusive, em outros aprendizados, né? Então, é uma ferramenta de educação que fortalece a educação como um todo. O Platão, Aristóteles, né, para citar alguns dos pensadores ocidentais, né, eles já falavam muito dessa importância da educação musical, né, a doutrina do ethos, é o que eles chamavam, né, ou seja, como que forma o ethos, o caráter das pessoas, né, por meio da escuta e da prática musical. Mas, além dessa função educativa, é também muito importante a gente observar como que, porque é muito complexo, as coisas não acontecem separadas, né, educação sem outras funções em volta de si, né. A música, ela sempre teve muitas funções, a de ser um veículo comunicativo, de fazer parte de ritos religiosos, uma ferramenta militar poderosíssima para amedrontar os inimigos ou para ordenar a marcha, né, a coesão social que a música favorece também, né, a maneira dela ser um veículo de cura, como um remédio mesmo, né, e acho que a função mais utilizada hoje em dia é a do entretenimento, né, que é muito importante, mas ela por si só não abrange todas as outras funções que a música pode dar, né. E esse último aspecto, né, há um certo, não digo um perigo, mas há um ponto de atenção que acho que a gente deve ter com a música, né? Porque mesmo quando a gente está só consumindo música, né? A música se tornou muito mais um produto de consumo hoje em dia do que uma prática, de fato, né? E quando a gente tem esse consumo meio sem atenção, a gente não se dá conta daquilo que ela está formando dentro da gente, do nosso caráter, que pode estar se transformando de acordo com a intenção de quem produziu essa música, né? Então, mesmo que a gente não se dê conta, ao escutar música, a gente está se reeducando. Então, uma vez que a gente tem noção de que a música por si só nos educa, reeduca, nos forma, a gente pode ter mais propriedade, mais atividade com a nossa escuta e com a prática musical também.